Então, boa tarde a todos os que irão ver este vídeo. Hoje eu gostaria de conversar um pouco convosco acerca da chamada de Isaías. E o Senhor tinha feito um aviso muito sério ao seu povo pela sua desobediência, aviso esse feito através de Isaías. E ao terminar o capítulo 5, por assim dizer, nós até poderíamos considerar que soa como se fosse um canto fúnebre, depara-se-nos algo novo, a chamada de Isaías e a sua visão. E isto aconteceu precisamente quando morreu o rei Uzias, rei de Judá, que havia reinado durante 40 anos. E se relembrarmos precisamente capítulo 1, versículo 1, eu penso que talvez possamos concluir que esta chamada foi como que uma autorização ou ratificação divina para o início do ministério de Isaías. E no capítulo 6 nós encontramos a descrição da sua vocação para o ofício profético, porque Isaías recebeu do Senhor uma visão estranha, mas uma visão resplandecente, maravilhosa, uma visão de uma magnitude fantástica, extraordinária, em que lhe foram mostradas coisas celestiais, mas em formas terrenas e simbólicas, para que realmente ele compreendesse e tivesse a noção de que eram coisas divinas. Mas vamos ver o que é que nos diz o texto sagrado a este respeito em Isaías, versículos 1 a 8. E diz assim a Escritura Sagrada: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E esta é realmente uma chamada e uma resposta que ecoa através das eras, através dos séculos, através de todos os tempos, e que chegou até nós no dia de hoje. A quem enviarei e quem há de ir por mim? E o que é que nós iremos responder? Será que vamos seguir o exemplo de Isaías, respondendo: Eis-me aqui, envia-me a mim? Pensemos bem no qual é realmente o nosso propósito nesta vida, porque do cumprimento ou não da vontade do Senhor depende também nós estarmos ou não cumprindo o propósito de Deus para as nossas próprias vidas. Mas lembremos que Isaías diz explicitamente que ele viu o Senhor. Ora, é claro que, como tanta coisa na Sagrada Escritura, nós aqui temos que entender a mensagem. Não podemos entender a letra, fisicamente ver com os olhos que Isaías viu a Deus. E temos que entender esta frase como isto tendo acontecido da maneira que era concedido ao homem ver a Deus. Quer dizer, não era ver a Deus como ele era realmente, porque isso não teria sido possível. Podem conferir em João 1,18. Mas ver a Deus de alguma forma compreensível para o ser humano.
Foi isso que aconteceu com Isaías. João 12:41 diz-nos que foi uma visão de Jesus na sua glória como Filho de Deus. Trata-se de uma visão fantástica, é verdade, uma visão que evidencia bem a realidade, a irrealidade terrena e a sua transcendência físico-temporal, porque foi uma visão que não existia em parte nenhuma na Terra, nem no espaço físico, nem no tempo. E nesta visão nós podemos aperceber-nos com a glória e a majestade do Senhor, que não são passíveis da compreensão da nossa mente humana, mas ultrapassam tudo e toda a nossa humana e humilde e tão limitada compreensão. A capacidade da nossa inteligência e raciocínio jamais poderão imaginar efetivamente como seria a glória do Senhor e como seria também o alto e sublime trono do Senhor. Certamente que seria mais alto que as nuvens, seria mais forte que um tufão, seria mais forte que um tornado ou mais forte que um maremoto, isso de certeza. Mas a sua altura não era física nem material, mas com certeza que se revestia de uma pureza imaculada e de uma espiritualidade extremamente profunda e esfuziante. A verdade é que esse sublime e alto trono do Senhor, apesar de expressar claramente a onipotência de Deus, é certo que não assustaria ninguém com esse poder omnipotente do nosso Deus e Senhor. Não iria afugentar ninguém com a sua magnitude, com a sua magnificência. De certeza que não. Iria, pelo contrário, ter um tal poder de atração que, se Isaías pudesse, ele ficaria ali para sempre na sua contemplação. Mas o profeta nos diz ainda uma outra coisa fantástica. Ele diz-nos que o seu séquito encheu o templo, 6:1. E ao pensarmos no grandioso e fantástico contexto desta visão, certamente que o templo não era nada parecido com o templo físico que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, mas seria algo irreal, algo muito mais fantástico e invulgar, algo mais abrangente e sem nenhumas fronteiras. E então o séquito, quão magnífico ele deveria ser para que o templo ficasse completamente repleto com o séquito do Senhor. E como é que Isaías poderia não ter ficado maravilhado, boquiaberto, perante uma grandeza tamanha, perante uma demonstração tão grande do imenso poder de Deus, perante um Deus tão magnífico, tão fantástico como é o nosso Deus e Senhor. Mas aquilo que mais sobressaía era a santidade do Senhor, e é o que mais sobressai neste texto, com uma sublimidade tamanha e com um impacto tal que seria completamente impossível nós não pensarmos, não atentarmos para o seu significado e para a sua relevância e que se reveste na sua própria vida, porque esta santidade indica não só a majestade e a grandiosidade de nosso Deus, mas mostra efetivamente a sua separação completa do mundo pecaminoso e também a sua elevação acima de toda e qualquer criatura na sua posição e no seu julgamento do pecado que essa santidade acarreta contra todos os ímpios. Porque a santidade do Senhor é algo muito para além da nossa compreensão. A Igreja de Nazaré tem como seu lema a santidade ao Senhor, mas sabemos que é um conceito que está muito para além do que a mente humana pode abranger. É algo muito belo e inatingível para qualquer ser humano, mas é a santidade e dela emana um imenso poder de atração e um tal
poder de sublimidade que qualquer ser humano tem que ficar extremamente impactado ao ler este texto e ao imaginar um bocadinho sequer desta fantástica visão de Isaías. E a verdade é que vemos que todos os seres celestiais se prostram diante do Senhor, prestando-lhe toda a honra e toda a glória que lhe são devidas. E nós que faremos? Nós, simples mortais, seres humanos, indefesos como somos, como será possível nós não ficarmos extasiados e boquiabertos perante a grandeza e o poder do nosso Deus tremendo, que até apenas pelo poder da sua divina palavra faz mover os umbrais das portas, como nos diz 6,4. Quão grandioso e quão poderoso é o nosso Deus e Senhor. E a sua onipotência vai muito para além de toda e qualquer especulação, de toda e qualquer imaginação de que a nossa mente humana é capaz. E então, quando nos fala dos serafins, seres esses misteriosos, como parecem ser, mas são seres celestiais, é claro, mas de uma projeção, de uma espetacularidade suave e mística ao mesmo tempo, como que impregnados de um poderoso impacto e respeito e da mais profunda reverência pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem eles servem, entre aspas, protegem, servem continuamente. E a palavra serafim, no significado da sua raiz, significa consumir com fogo. E é muito provável que estes seres celestiais estivessem associados precisamente à purificação pelo fogo. Os serafins são uma espécie de anjos, é claro, mas eram os principais atendentes de Deus no seu trono, que o cercam e o louvam com um zelo tremendo e ardente. Eles são seres misteriosos, celestiais, gloriosos, mas ao mesmo tempo seres profundamente respeitosos e humildes perante Deus. Diz-nos a Sagrada Escritura que são dotados de 6 asas, 2 para cobrir o seu rosto, porque a santidade do Senhor é tão elevada que não pode ser contemplada diretamente. Outras 2 eram para cobrir os pés, que eles utilizavam para servir humildemente a Deus. E as outras 2, utilizadas para voar, para assim poderem realizar tarefas que não era possível a nenhum ser humano realizar. E, na verdade, este texto é de uma tal beleza que torna, por assim dizer, gritante a santidade e a grandiosidade do Senhor, de tal maneira que nos mostra a sua magnificência, nos mostra que Ele é mesmo aquele Deus Todo-Poderoso que as Sagradas Escrituras nos revelam. E perante esta grandiosidade, todos os seres humanos criados devem ter a mais correta das atitudes, a mais reverente das atitudes, não só reconhecendo o seu amor tremendo e intrínseco, mas também o seu cuidado constante e a sua infinita misericórdia, mas, acima de tudo, reverenciando e glorificando continuamente em todo o seu viver. É esse o supremo propósito da existência do ser humano sobre a face da terra: glorificar e reverenciar e louvar ao Senhor. Porque o louvor à Santíssima Trindade, o Deus triuno da Antiga Aliança, é por isso uma constante nesta visão de Isaías, e por isso aparece a expressão Santo, 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 o Deus tremendo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e perante o qual
todo o louvor, toda a glória, não são mais do que a nossa obrigação e todo o nosso respeito e a nossa atitude de reverência é a nossa extrema e maior obrigação. Porque a santidade e a glória do Senhor são tão imensas, tão grandes e tão profundas que, por assim dizer, extravasam do seu alto trono, inundando tudo e todos à sua volta. E Isaías, ele sentiu um medo terrível ao pensar que ele estava vendo o próprio Deus Pai e sentia o mais impuro dos pecadores, porque ele sabia que a nenhum ser humano era lícito ver o Senhor. Êxodo 19, 21. E a verdade é que Isaías se sentiu fraco, humano como era, e imerecedor dos favores divinos. E assim o Senhor lhe demonstrou também a grandeza do seu poder sobre toda a criação, inclusivamente do seu poder sobre o pecado e sobre o mal. Era como se Deus, por assim dizer, tivesse chegado ao limite máximo da sua preocupação com o povo de Deus, com a nação pecadora, e se tivesse colocado na sua frente, como que um sinal de stop quando aparece na frente de um carro, que tem que parar obrigatoriamente. Assim Deus se colocou na frente do seu povo, para que ele parasse, para lhe chamar a atenção e para que ele não continuasse a sua correria louca em direção à voragem do pecado que o iria consumir, em direção àquela rampa onde ele iria fatalmente cair e morrer para sempre, se persistisse no seu pecado, porque iria ter a morte eterna. E esse sinal de stop que simbolicamente, eu falei, com Deus colocando-se na frente do seu povo, era personificada neste caso por Isaías, que ao ser tocado pela brasa do altar, se colocou voluntariamente perante o Senhor, oferecendo-se para proclamar, qual arauto destemido e esforçado, a mensagem que Deus tinha naquele momento para o seu povo. Porque Isaías ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu à sua chamada. A brasa viva foi tirada do altar e foi essa brasa viva que tocou os seus lábios. E essa brasa era o símbolo da purificação, porque a purificação era necessária antes dele iniciar o anúncio da mensagem divina. E isto constituiu um ato sacerdotal, e foi a partir desse momento que Isaías passou a ser alguém ungido como profeta sacerdote. É claro que ele ficou aterrorizado, é verdade, porque logo pensou em si próprio como pecador, como qualquer ser humano, e pensou também nos múltiplos pecados que o povo do Senhor vinha cometendo ao longo dos tempos. Mas Deus purificou, capacitando-o assim para proclamar a sua santa e divina palavra. E seria pela boca de Isaías e através dos seus lábios purificados, pela brasa viva tirada do altar, que a mensagem divina seria levada a Judá. Meus irmãos, também na vida de todo o crente há um momento em que ele recebe a sua chamada. Há um momento em que ele se coloca perante Deus, reconhecendo o seu pecado. E há um momento em que o Santo Espírito de Deus toca cada um com a brasa viva do altar do Senhor, porque só assim seremos purificados e estaremos aptos para proclamar a sua mensagem. E a nós, cristãos de hoje, membros do corpo de Cristo sobre a face da terra, a sua igreja militante, também nos compete uma tarefa algo similar com a de Isaías, porque todo aquele que tem uma verdadeira visão de Cristo, só lhe restam duas opções: ou resiste à vontade do Senhor deliberadamente e perece também eternamente, ou então aceita-o, morrendo para si mesmo, para viver a própria vida, a verdadeira vida em toda a sua plenitude, isto é, em Cristo, por Cristo
e para Cristo, obtendo assim a vida eterna graciosamente concedida. Meus irmãos, a solicitude de Isaías e a sua imediata prontidão em se disponibilizar totalmente e sem quaisquer hesitações para o cumprimento da tarefa que o Senhor lhe determinara, deveria ser um exemplo para todos e cada um de nós. Porque temos o privilégio de poder frequentar uma igreja, do privilégio de poder estudar livremente a Bíblia, sem perseguições, o privilégio de evangelizar. Deveríamos, pelo menos, nunca permitir que o nosso comodismo egoísta nos leve a guardar a palavra de Deus só para nós. É preciso confiar plenamente no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, simplesmente chegando a seus pés e dizendo, tal como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E esta é a minha mensagem para vós hoje, que cada um possa voltar para dentro de si e responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, como resultado da nossa visão da santidade de Deus, da nossa visão da glória de Deus, mas também lembrando-nos que também há uma visão do pecado, uma visão da purificação, mas também há a visão do serviço ao Senhor, que cada um possa colocar este eis-me aqui, envia-me a mim, como seu lema e como objetivo da sua própria vida. Que Deus nos abençoe e nos dê um tempo repleto da graça do nosso maravilhoso Deus. E até 3 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser. Deus nos abençoe.